O rompimento da barragem do Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no início da tarde do dia 25 de janeiro de 2019, causou uma grande avalanche de rejeitos de minério de ferro. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão desabou e a lama atingiu a área administrativa do vale, bem como a comunidade da Vila Ferteco, deixando um grande rastro da destruição e dezenas de mortes. No momento do acidente, as sirenes de alerta não foram tocadas, o que contribuiu para o grande número de mortes nessa tragédia. Por uma vez que as pessoas não foram avisadas para adotar os procedimentos de segurança. O alarme provavelmente não tocou em razão da rapidez em que tudo aconteceu. No início da tarde, um mar de lama desceu por um vale cheio de sítios e vilarejos e saiu destruindo a vegetação, cobrindo as casas e revirando muitos carros. A lama destruiu praticamente tudo que ela encontrou pela... O número de mortes confirmadas chegou a 223, de acordo com o balanço da Defesa Civil, divulgado nesta sexta-feira, 5 de abril. Segundo a corporação, 70 pessoas continuam desaparecidas. A barragem foi construída em 1976 pela Ferteco Mineração, empresa que foi adquirida pela Vale em 2001. Segundo a mineradora, desde 2015 a estrutura não recebia mais rejeitos, estando em processo. Sobre o que teria causado o rompimento da estrutura em Brumadinho, a engenheira disse que não sabe responder. Muito difícil. A coisa que está mais perturbando a comunidade técnica é essa pergunta. Eu não saberia dizer com os elementos que eu tenho. A gente tem tentado estudar, mas eu não saberia dizer. Tenho medo de ser leviana, concluiu. Não é do concurso público, não! Se o meu marido não tem valor pra vocês, tem pra mim! Ele é meu esposo, pai da minha filha, filho da minha sogra! Ele é um simples funcionário de vocês, substituível, mas pra mim não é! Neste vídeo, vemos o momento em que os operadores Sebastião Gomes e Elias, que estavam cuidando do tratamento de água na mina durante a tragédia, conseguiram escapar milagrosamente e com vida. Agora veremos o incrível depoimento de Sebastião Gomes. Aquela lama toda veio vindo, né? A primeira coisa que eu pensei foi em correr, cara. Correr por todos os lados, né? Mas o Elias entrou na caminhonete e eu comecei a correr para todo lado, o Elias me gritando: Sebastião, corre para a caminhonete. Umas 3 vezes, eu corri para a caminhonete, na hora que eu corri para a caminhonete, aí nós começamos a rezar o Pai Nosso, bem alto, sabe? Pai Nosso, que estás no céu, bem alto. E depois que eu terminei de rezar o Pai Nosso, eu ainda peguei o rádio, não sei se eu terminei de rezar ou não, isso aqui é desespero. Peguei o rádio e comecei a gritar: socorro, socorro, socorro. Aí a caminhonete parou, sabe, no ar assim, por cima do rejeito de minério. Foi a hora que nós descemos para poder procurar algumas pessoas que estavam desaparecidas, sabe? Como eu havia te relatado antes, né? Aí achamos o Leandro e fomos escavar, ali escavamos dentro do trator, ele estava dentro do trator soterrado, só com o rosto lá de fora ali, e começamos a escavar para tirar ele de lá. Como realmente nós tiramos, com a graça de Deus, com a mão de Deus. Então, eu falei para você, o que nos salvou ali foi a mão de Deus. Oh, meu Deus. Tudo soterrado, Senhor, as marcas, meu Deus, colega, tudo embaixo da árvore, embaixo da lama. Vale foi mudada em 99 milhões de reais pelo governo de Minas e 250 milhões pelo IBAMA. A justiça determinou o bloqueio de 11 bilhões nas contas da mineradora com o intuito de assegurar a reparação dos danos. A Justiça de Trabalho de Minas Gerais determinou que a empresa Vale incide de imediato o pagamento de pensão aos parentes de empregados falecidos e desaparecidos no acidente de Brumadinho. A decisão da 5ª Vara do Trabalho de Betim, desta quarta-feira 3, também obriga a manutenção do pagamento de planos de saúde para empregados próprios e terceirizados e seus parentes e a contratação de planos para quem não os tinha à época do rompimento da barragem. De acordo com a Vale, a lama proveniente de rompimento da barragem não era tóxica. Todavia, de qualquer forma, esse desastre representa problemas graves ao meio ambiente. De acordo com nota divulgada pelo Instituto Estadual de Florestas,
A área total ocupada pelos rejeitos, que parte da barragem B1 até o encontro com o rio Paraupeba, foi de 290, 14 hectares. Deste total, a área da vegetação impactada representa 147,38 hectares. Além disso, a lama que contém ferro, sílica e água atingiu o rio Paraupeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco, afetando de maneira negativa a qualidade da água no local. Apesar da lama não ser considerada tóxica pela Vale, as secretarias de Estado de Saúde, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento comunicaram que a água presente no rio apresentava riscos à saúde humana e animal, após resultados iniciais de monitoramento. Além da composição da lama, não podemos nos esquecer de que ela é responsável por diminuir a quantidade de oxigênio disponível na água, desencadeando na morte da fauna e flora aquáticas. No que diz a respeito do Rio São Francisco, a expectativa é de que a lama seja diluída antes de chegar ao rio. Olha aí, gente, a tragédia no rio Paraupeba, olha pra vocês verem. Os peixes estão morrendo. Ô, peixe demais. Peixe demais morrendo. Um prejuízo ambiental fora do comum. Olha aqui. Olha. Olha. Olha aqui, vocês verem. Olha, gente. Viu o gramado abrindo igual um vulcão. Todo mundo começou a rezar o Pai Nosso alto. Saudades da minha família. Aquele barro ali era a minha casa. Um monte de rejeito engolindo os companheiros. A única coisa que você pensa é em correr. Foi um verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre. E o pior de tudo é sabermos que esse não foi o primeiro desastre ambiental do Brasil. Que há um pouco mais de 3 anos, no dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, localizada no estado de Minas Gerais, na cidade de Mariana, se rompeu, causando a morte de 19 pessoas. E a contaminação com um rejeito de minério de 51 milhões de hectares. Esse minério atingiu o Rio Doce e os seus afluentes e percorreu mais de 600 quilômetros até chegar ao mar. Da barragem de Fundão, mas o rastro da lama ainda está por toda a bacia do Rio Doce. No dia 5 de novembro de 2015, mais de 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração vazaram da área da mineradora Samarco em Mariana. 19 pessoas morreram. A lama atingiu os rios Gualacho do Norte e Carmo e percorreu o Rio Doce até chegar ao mar. 680 quilômetros de rios e 39 municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo foram impactados. Casas foram soterradas e mais de 2.000 hectares de propriedades rurais ficaram inundados e impedidos de produzir. Foi um desastre sem precedentes no setor da mineração.